Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Filosofia Clínica, nesta etapa destinada aos estudos dos submodos. E hoje nós vamos falar do submodo número 18, intitulado de esteticidade ou esteticidade bruta. Imagine que alguém chega no consultório e assim que senta, começa a chorar. Chora copiosamente. Isso é muito comum acontecer. Não acontece em todos os casos, evidentemente, mas acontece com bastante frequência. Quando nós vemos uma criança contrariada no dia a dia, a gente vê, às vezes, ela chora, berra, esperneia, inquieta. Um bebê, às vezes, com fome, o que ele faz? Ele chora desesperadamente. Ele não sabe pedir, ele não sabe o que se passa, há um incômodo e ele chora porque algo está incomodando demais. Né? E no dia a dia, às vezes, nós nos encontramos em situações em que, na impossibilidade de nós conseguirmos nos expressar adequadamente, talvez, ou um modo de expressarmos que consiga dar vazão àquele incômodo, a gente chora, ou se desespera, ou grita, ou xinga, ou faz qualquer tipo desses rompantes que a gente costuma fazer, né, que a gente pode fazer. Então, esses elementos é o que chamamos de esteticidade bruta. E é sobre eles que nós vamos tentar aprofundar um pouco nessa aula. Bom, em primeiro lugar, então, a esteticidade ou esteticidade bruta, chamaremos de esteticidade, né? Porque o submodo número 19 será a esteticidade seletiva. Então, para diferenciar do outro, a gente chama esse de esteticidade ou esteticidade bruta. Então, a esteticidade ela ocorre quando o partilhante, por iniciativa própria ou movido por uma provocação, ele se expressa com a finalidade, talvez, de pôr para fora algo que o incomoda internamente, né, ou que incomoda existencialmente. E esse elemento de iniciativa ou de provocação, é claro, pode ser uma provocação que parta do terapeuta ou, no caso da vida do dia a dia, por qualquer outra pessoa ou por qualquer outra situação que exija da pessoa ou que leve a pessoa ao incômodo existencial e que, na inviabilidade de colocar para fora por outros aspectos, vamos dizer assim, um pouco mais racionais, organizados ou ordenados, a pessoa coloca em forma dessas expressões, desses modos mais de rompantes. Não é? E outra característica desse submodo é que ele é espontâneo e não tem um elemento de reflexividade, né? Não é uma reflexão que a pessoa faz. É um pôr para fora, simplesmente. Né? Seria o que na filosofia antiga se considerava como o que se chama de catarse, colocar para fora, né? De expressar aquilo que está dentro da pessoa, de alívio, é uma forma de tirar o peso interno daquilo que está incomodando a pessoa. Tanto em seu caráter temporário, quanto num caráter já definitivo. Pode ser que em alguns casos essa expressão sem uma forma definida e sem uma finalidade muito clara, ou sem uma forma muito clara de expressão, ela se resolva já completamente a angústia que estava na pessoa, ou pode ser que ela sirva como um meio temporário de alívio para que a pessoa, com as ideias um pouco mais organizadas, consiga dar continuidade ao trabalho daquilo que a incomoda de um modo um pouco mais tranquilo. Portanto, a esteticidade, ela não necessita necessariamente aí de um esforço de controle,
né, porque não é uma coisa exatamente controlada. Ele não obedece a uma ordem, né, ela não tem uma ordenação, uma organização para que seja expressa, e ele não tem uma significação específica. Ou seja, ela nem sempre vai dizer o que se passa no interior da pessoa. Vai simplesmente aliviar aquilo que está passando, às vezes. Às vezes não, né? Às vezes ela vai aparecer e nem sempre ela vai conseguir cumprir essa função de alívio. Outro aspecto aqui que a gente pode levantar é que a esteticidade ela não tem um caráter, portanto, de exatidão. Né? Como ela não tem ordem, não tem controle, não tem significação, ela não tem exatamente uma exatidão. Ela pode, inclusive, ser, como já disse um pouco antes, um meio de, após essa expressão, após ela conseguir ser colocada para fora, ela pode abrir caminhos para que a pessoa comece o trabalho terapêutico propriamente dito dentro do consultório, no caso da terapia, ou pode servir para que a pessoa consiga viver sua vida, fazer outras coisas diante de um problema que precisa ser resolvido, mas que no momento inicial a angústia do problema fez com que a pessoa precisasse desse meio de colocar para fora. De certo modo, a gente pode considerar a esteticidade como uma espécie de um atalho, que é um outro submodo, que serve como meio de preenchimento de uma questão sem que haja um conteúdo racional ou um conteúdo específico para preencher. Então a pessoa, por meio daquilo que se chama de atalho, ela vai tentar preencher aquela questão com algo que habita sua estrutura de pensamento, mas que não é talvez por exatidão que vai se completar, mas por aproximação. Só que no caso da esteticidade bruta, ela é uma espécie de atalho elevado à última potência, porque ela não é um atalho que gere conteúdo para aquele espaço vazio que precisa ser preenchido, mas um modo de preenchimento via esteticidade, via esse modo de expressão mais bruto, mais derrompante, vamos dizer assim. E em quais momentos pode-se observar esse elemento de esteticidade bruta? Bom, ele pode aparecer no assunto imediato, tanto no momento quando a pessoa chega no consultório. É muito comum, às vezes, eu já presenciei muito isso em consultório, de que quando às vezes a gente vai despedir de um partilhante e ele encontra com outro partilhante na sala de espera, eles brinquem, eles conversem, contem piadas quando se conhecem, evidentemente. E quando esse partilhante sorridente, aparentemente brincalhão, entra dentro do consultório e eu fecho a porta, essa pessoa começa a chorar copiosamente. Né? Aquele angústia, aquele peso. E isso pode acontecer na primeira sessão, pode acontecer na segunda sessão, pode acontecer enquanto a pessoa está contando o seu assunto imediato, pode ser quando essa pessoa lembra de algo específico desse assunto imediato que a incomoda muito, mas também pode acontecer em outros momentos, como no processo já de... quando já está adiantado o processo de contar sua historicidade, em que o partilhante se lembre de momentos de sua história, logo lá na execução dos exames categoriais, né? Em que o partilhante vai lembrar de momentos que foram muito duros de sua história, e isso vai afetar profundamente essa pessoa. Então a pessoa vai chorar, a pessoa vai gritar, a pessoa vai querer quebrar alguma coisa, e é bom que nesse momento o terapeuta se cuide para que não venha a fazer algo que possa prejudicar nem a terapeuta nem o próprio partilhante no consultório. E pode vir durante os dados divisórios, então pode ocorrer em que o partilhante, de modo muito claro para o terapeuta, conte um evento e entre esse evento e um outro ele pule um tempo ou pule o relato de uma situação e que vá claramente para outro ponto. E quando o filósofo clínico vai pedir que a pessoa conte o que aconteceu entre o fim do ponto A e o início do ponto B, o partilhante, que até aquele momento estava escondendo aquilo, revele um momento muito duro de sua vida, e aquilo
pode talvez relatar um caso talvez de abuso ou de uma demissão, uma traição ou qualquer outro momento duro da vida da pessoa, um momento de vergonha, em que a pessoa naquele momento vai preencher aquele espaço às vezes com uma parte do seu relato e o restante com choro, ou com grito, ou com algum outro modo de esteticidade bruta. E é bom que o filósofo veja até que ponto é positivo aquele partilhante vivenciar aquele momento e experienciar aquilo, e até que ponto ele deve cortar, tirar o partilhante daquele momento através de outra intervenção submodal. Então é bom ficar atento para saber quando dar continuidade ou não àquela expressão. Em alguns casos, o fato da pessoa vivenciar aquele momento que às vezes ela deixou escondido seja suficiente para que ela consiga resolver aquilo internamente. Então, nesse caso, permitir que a pessoa chore, ou grite, ou xingue diante daquela situação que ela está vivenciando via deslocamento longo, seja interessante. Vai resolver a questão para ela. Então, é claro, isso vai depender de cada caso, vai depender da qualidade da escuta, da qualidade da intercessão, e o filósofo clínico, em cada caso, ele vai buscar de modo evidentemente aproximativo o que cabe melhor ao partilhante naquele momento da partilha, naquele momento, naquela altura do processo terapêutico em que estará o partilhante, certo? Próximo ponto. Pode ocorrer também durante enraizamentos, seja um enraizamento na busca pelo sentido de uma palavra que o partilhante usa, seja no enraizamento pela busca de um sentido que um fato tem na vida da pessoa, e a pessoa vai chegar naquele momento em que o filósofo clínico vai pedir que ele aprofunde, e esse aprofundamento vai ser acompanhado de uma esteticidade bruta, né? Cuidando para saber se aquele enraizamento é positivo ou não para a vida da pessoa e terá alguma finalidade interessante para o trabalho clínico, o filósofo clínico saberá se dá ou não continuidade àquele momento. É bom sempre observar com cautela esses momentos. E pode também ocorrer em casos em que o terapeuta, ao aplicar algum outro tipo de submodo, já com vistas, com a finalidade de trabalhar o assunto último, ele empregue um submodo que leve a pessoa a vivenciar o momento ou a se angustiar existencialmente com alguma situação, e aquilo faz com que a pessoa se sinta mal, e a pessoa chora, ou se desespera, ou tem algum outro tipo de expressão ali de uma esteticidade bruta. É bom ver quando essa ação, essa esteticidade, ela encontra um caminho positivo para que alivie, para que leve a pessoa após aquilo para um bem-estar subjetivo, ou quando essa esteticidade bruta ela decorre de um mau uso do submodo, em que o terapeuta, o filósofo clínico, ele aplicou de modo equivocado um submodo e fez mal a essa pessoa. O erro, do erro, todo terapeuta está passível, evidentemente, né? Nenhum procedimento clínico é 100% seguro, como nós falamos sempre. A filosofia clínica trabalha com a noção de aproximação e não de exatidão. Então pode haver situações em que o filósofo clínico erre na aplicação do seu submodo e leve o partilhante para um lugar existencial em que causa um mal-estar subjetivo. Então, feito isso, o filósofo clínico deve estar sempre preparado para aplicar algum submodo que tire a pessoa do lugar para onde ele a conduziu. Bom, conforme eu disse, a esteticidade bruta ela pode vir em forma de lágrimas, de choro, pode vir em forma de gritos, de berros, pode vir em forma de xingamentos, de ofensa. Inclusive é bom que o terapeuta fique atento que às vezes a pessoa
está tão imersiva e vivenciando internamente uma briga ou uma situação com alguém, talvez uma traição ou algo do tipo, que ela vai olhar para o terapeuta e vai xingá-la, vai xingar profundamente. E o terapeuta deve cuidar para saber se está xingando ele ou se está xingando a pessoa. Né? Só que ela está imersiva e não está enxergando o terapeuta à sua frente. Está enxergando a pessoa com a qual ela está estabelecendo esse conflito. Outro aspecto, outro modo de expressão pode ser por gestos agressivos. E aqui no consultório, confesso que não presenciei momentos assim, né? E acho que eu fico contente por isso, por não ter chegado a essa situação. Mas há casos em que partilhantes às vezes se descontrolam e correm o risco de, de agredir o terapeuta, então é bom ficar sempre de olho, sempre com cuidado, sempre saber quais procedimentos fazer nesses momentos para evitar a qualquer custo esse tipo de ação. E há situações, como nos hospitais psiquiátricos, em que esses gestos agressivos eles surgem com mais frequência e qual a medida que se usa em muitos casos em hospitais psiquiátricos? A contenção física, né? Amarrando a pessoa, por exemplo, a uma maca, ou a contenção medicamentosa, que é dando injeções de calmantes fortíssimos para que a pessoa fique tranquila. Né? O problema desse procedimento é que às vezes inibe o modo de resolução do problema daquela pessoa. É bom a gente levar em conta que em casos psiquiátricos, às vezes, não, se no dia a dia as pessoas já se incomodam com alguém que chora muito ou quebra alguma coisa, e às vezes a pessoa fazendo isso ela consegue ficar bem depois, por que não pensar disso em pacientes que estão em situações psiquiátricas em hospitais? Talvez se encontrassem meios mais viáveis da pessoa conseguir ter esse rompante, essa esteticidade bruta, fortíssima, sem que ela, evidentemente, se machuque ou machuque alguém próximo, né? Talvez fosse o melhor caminho, ao invés de dar o remédio imediato. Talvez colocar a pessoa em uma sala onde as coisas, talvez o ambiente seja tudo acolchoado, para que a pessoa bata na parede, bata no chão, se jogue, né? Consiga colocar para fora aquela inquietação, e isso pode levar uma pessoa a um alívio. Pode ser esse um caminho muito melhor do que propriamente dar alguma injeção, né, ou amarrar a pessoa a uma cama e esperar que com aqueles remédios a pessoa de fato tenha conseguido colocar para fora. Né? Nas obras de Hélio Strasburger, há um elemento muito interessante nas obras dele que ele vai trabalhar justamente com sua experiência de trabalhar com partilhantes em hospitais psiquiátricos. Ele vai falar sempre de lógicas, né? Lógicas dos excessos, lógica do improvável, ou seja, de lógicas internas que essas pessoas em hospitais possuem e que às vezes só encontra vazão nessas expressões que a gente vai achar que é algo descompensado, algo fora de sentido, mas que para aquela pessoa possui um sentido interno, uma lógica própria, e às vezes aquela é a única forma da pessoa expressar aquela inquietação. Talvez as palavras, os conceitos, as explicações racionais, os discursos ordenados talvez não deem conta. Também pode vir por meio de palavrões. E nesse sentido eu costumo até, às vezes, dependendo do partilhante, evidentemente, a brincar. Às vezes partilhantes chegam ao consultório e dizem, fala alguma coisa e logo emitem um palavrão e depois me pedem perdão pela palavra. Aí eu digo, não, continue. Palavrão às vezes é uma extensão de vocabulário, né? Eu costumo brincar. Porque de fato pode ser que o palavrão, né, a palavra que a gente no dia a dia vai chamar de baixo calão, ela é justamente uma espécie de o único modo em que a pessoa encontra para expressar a intensidade de alguma coisa, o horror diante de uma coisa, ou a impossibilidade de algum tipo de acontecimento. Então não se assustem no consultório ao ouvir uma pessoa que às vezes no dia a dia não diz palavrão algum e dentro do consultório encontrou no palavrão um modo de se expressar.
Eu já comentei isso, mas é bom reforçar que a gente vai encontrar nos outros submodos, às vezes, ótimos meios de fazer com que se desconstrua um problema ou um incômodo a partir desses submodos. Né? Esses submodos eles vão servir para aliviar o assunto último, para desconstruir, para ressignificar. Porém, no caso da esteticidade bruta, pode ser que não cumpra essa função necessariamente. Né? Em alguns casos sim, mas pode ser que não. E que ela sirva justamente para o meio de amenizar. Né? Que uma vez amenizado aquele peso que aquela questão existencial trouxe para a pessoa, ela consiga dar continuidade depois ao trabalho clínico. E agora eu gostaria também de apresentar alguns casos concretos de alguns partilhantes que eu tive, em que a esteticidade apareceu e foi muito... Às vezes foi útil, às vezes foi equivocado e às vezes a gente teve que manter, em outros casos foi interessante que a gente desconstruísse. Né? O primeiro caso é de uma jovem, ela dizia várias vezes ao longo de sua história de vida que ela de vez em quando chorava. Né? Ela tinha conflitos no seu lar, tinha conflitos em alguns ambientes em que vivia, e que às vezes a dificuldade de diálogo era tão grande que a única coisa que restava era, diante de uma incompreensão, ela chorar. Né? E ela era sempre desencorajada a chorar por seus familiares e amigos, né? O que é muito comum. O choro é visto às vezes como um sofrimento que precisa ser trabalhado ou, entre aspas, curado. Não deve se utilizar, no fim das contas, nenhum tipo de choro ou de expressão bruta para conseguir dar vazão àquilo. E com essa partilhante especificamente, eu trabalhei com ela no sentido de que ela poderia sim chorar, que se aquilo a aliviava, se aquilo ajudava a resolver, se aquilo ajudava ela a encontrar caminhos para aliviar o incômodo que estava acontecendo no seu coração, na sua cabeça, na sua alma, então que ela chorasse. E assim foi. Um dia ela foi para a universidade e resolver um problema. Ela havia mudado a bolsa da universidade, ela estava usando um tipo de bolsa do governo, essa bolsa mudou para outra, e na passagem de uma bolsa para outra houve um hiato, houve um espaço de um mês em que não houve o pagamento da mensalidade dela. Né? Ou o governo ou a faculdade haviam errado no procedimento, e um mês ficou sem pagar, e eles queriam que ela pagasse. Ela, como não tinha condições financeiras para isso, ela se desesperou, ficou assustada. Aquilo a inquietou profundamente. Assim que ela saiu da universidade, ela estava na companhia de sua mãe, ela começou a chorar na calçada da universidade, né, em frente à universidade, e chorou muito. E a mãe falou com ela: minha filha, não chore. E ela imediatamente falou: meu terapeuta falou que quando eu tiver vontade de chorar, que é para eu chorar. E de fato, ela chorou, 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 e isso deu um espaço de respiro para ela. Ela conseguiu ficar mais tranquila e logo em seguida ela conseguiu encontrar meios de trabalhar essas questões. Inclusive, parte desse trabalho foi feito no consultório, em que a gente conseguiu procurar meios viáveis por outros submodos de conseguir com que ela procurasse meios de resolver essa questão, e de fato, no fim das contas, resolveu. Então o choro foi eficaz para tirar o peso inicial de uma angústia de ter que pagar uma mensalidade caríssima, quando ela tinha recorrido justamente à bolsa porque ela não tinha a condição de pagar nada, né, desse valor. O outro caso é o de um partilhante que começou a xingar, né, e xingou justamente as pessoas das quais ela estava passando por emoções muito fortes de raiva, de ódio, diante de uma situação que a havia incomodado. Então ela começou a xingar essas pessoas, e como esse xingamento não fazia com que essa pessoa viesse a agredir essas pessoas, ou sequer que telefonasse ou entrasse em contato para ofendê-las, ela fez isso no consultório, e isso já foi suficiente para que ela aliviasse
esse peso, essa raiva que ela alimentava contra essas pessoas. Então, foi um procedimento que foi interessante, né, para essa pessoa, e isso ajudou a resolver a questão. Um outro caso, e esse foi de uma esteticidade bruta como submodo equivocado. Uma pessoa que tinha uma dificuldade muito grande de se expressar, de colocar para fora, de dizer aquilo que a incomodava já há alguns anos, chegava a situações do dia a dia que a levavam a um limite emocional muito rápido. E na dificuldade de lidar com aquilo, essa pessoa chegava em casa e às vezes quebrava o que tinha dentro de casa. Quebrava seus objetos, quebrava os objetos que os pais tinham, e os pais, tentando ser muito compreensivos com o que esse jovem passava, se entristeciam, evidentemente, mas não conseguiam contê-lo, nem tentavam, na verdade. E esse jovem chegou ao consultório e, assim, logo no primeiro dia, esse jovem começou a falar muito. Né? As primeiras sessões desses jovens, para vocês terem uma ideia, eu sequer conseguia interrompê-lo quando acabava a sessão. Né? Demorava, às vezes, 10 minutos para que eu conseguisse interrompê-lo. Porque ele começava a falar, ficava inversivo e esquecia de mim. Né? E naquele momento falava. Tinha coisas, para usar um vice-conceito aqui, engasgadas em sua garganta. E essa pessoa ficava com muita coisa a ser dita. Havia sido injustamente visto como alguém que talvez pudesse ter participado de um roubo em sociedade, se via perseguido, invejado por algumas pessoas, quando na verdade, no fim das contas, era uma pessoa só, mas ele acabava lendo todas as pessoas, né, ia por termo universal e diziam: as pessoas me julgam, as pessoas são contra mim, as pessoas invejam o que eu faço, as minhas vitórias na vida, e no fim das contas o trabalho era outro. Só que enquanto a pessoa não conseguiu o espaço do consultório para se abrir desse modo, o único submodo que ele tinha como possível para aliviar suas dores existenciais era justamente quebrar as coisas dentro de casa. E é claro, bastou 2, 3 sessões para que essa pessoa começasse a ficar um pouco mais aliviada dentro de casa, começou a pedir que seus pais o compreendessem, começou a se expressar melhor, dizendo que às vezes ele não estava bem, e quando ele não estivesse bem, que os pais não falassem muito com ele, que permitisse que ele ficasse no quarto dele um pouco mais isolado. Né? No ambiente de trabalho que também o inquietava, ele aprendeu a lidar melhor com as situações, calando-nos em alguns momentos e podendo se abrir no consultório em outros. E assim, esse partilhante foi abandonando esse submodo em prol de conseguir se abrir um pouco melhor. Em parte com uma tia, em parte com os pais e em parte na terapia. Esse foi então um caso de submodo equivocado. Havia também outra situação em que uma criança, um pré-adolescente, batia nos colegas na escola. E com o tempo da terapia a gente foi vendo que isso era causado justamente por uma situação de bullying, né, em que os alunos faziam a chacota do rapaz, né, o ofendiam de algum modo, e ele, na impossibilidade de lidar com aquela situação, ele batia nos colegas. Né? E ele também era injustamente acusado pelos professores, porque em algum momento da história escolar dele ele foi muito bagunceiro, e quando ele resolveu sossegar, ficar mais quietinho, né, os outros alunos faziam bagunça e ele passava a levar culpa, porque eram amigos dele, eram colegas dele. Então isso também o deixava profundamente nervoso, então ele se estressava, ele gritava na sala de aula, ele xingava, e isso tudo o prejudicava. Né? E o processo, nesse caso, foi conseguir ajudar com que as pessoas ao redor dele, a mãe, os professores, conseguissem compreender e tentassem olhar pelo fato de que ele de fato não tinha culpa de boa parte das coisas que ele era acusado na escola. Um outro caso é de uma partilhante que tinha o que ela chamava já de ansiedade, e que isso acabava somatizando. Então, em alguns momentos, quando ela sentia
que esses sintomas do que ela chamava de ansiedade apareciam, seja por uma pequena taquicardia, ou por um tremor no olho, ou por algo do tipo, ela desesperada, com medo de que a ansiedade mais forte, que eram momentos na vida dela em que esses sintomas físicos eram mais acentuados, ela, com medo de que isso voltasse, ela começava a chorar. Ela ficava muito prostrada diante dessa situação. Então essa foi a expressão, né, essa esteticidade dela, o choro contínuo diante do medo, do desespero de que esses sintomas não cessassem de vir. Em outro caso também, ela utilizava disso quando ela se via incompreendida pelo esposo, né? Então, como o esposo não a compreendia em algumas situações, inclusive desses sintomas, desses medos que ela tinha dos sintomas do que ela chamava de ansiedade voltasse, nessa situação de incompreensão, ela brigava, né, com o marido, e por essa incompreensão ela ficava triste demais e chorava. Então, bastava com que ela conseguisse ter algum momento a sós, ela chorava. Chorava, ia para as ideias complexas, e lá ela ficava pensando num monte de coisas negativas para sua vida e alimentando, inclusive, essa esteticidade bruta, né? O que era uma coisa bem complicada, mas com o tempo, a terapia, isso foi aliviando, ela foi conseguindo lidar melhor com essas situações. E essas ocasiões de esteticidade têm, uma vez que ela continua ainda fazendo a terapia, tem aliviado bastante. Por fim, um caso de esteticidade bruta muito interessante era de um casal em que o rapaz, ele era extremamente ciumento, inseguro em relação à namorada, e isso fazia com que ele cobrasse a moça demais. Então, tudo o que ele visse como um sinal de que algum homem tivesse tido contato com ela, era um momento oportuno para ele perguntar, né? Era a ocasião de ele desconfiar e perguntar para ela quem era aquele rapaz, o que ele tinha feito com ela, se ele tinha se insinuado para ela, porque para esse rapaz, inclusive, eu atendia os dois, para esse rapaz ela era sempre, mesmo com um tempo já de relacionamento, em que ela havia se mostrado sempre fiel, ela era sempre uma moça com possibilidades de traí-lo continuamente. Então, ela era sempre uma moça passível de cometer uma traição. Ele não confiava na fidelidade dela porque ele achava ela fraca, ele achava que ela era uma moça sempre na linha tênue entre a fidelidade e a traição. Bastava que alguém insistisse um pouco mais, ela o trairia. Então, nesse caso, como ele a cobrava muito e ela não conseguia mais meios viáveis de conseguir explicar para ele que aquelas desconfianças eram incabíveis, que eles se falavam o dia todo, que eles estavam juntos quase que o dia todo, ele sabia de todos os passos dela, na impossibilidade de explicação e na angústia de se ver compreendida por ele, ela xingava ele, né? Ela xingava, ela jogava as coisas que tinha por perto, ela gritava com ele, ela tinha situações em que ela, quando às vezes até estava longe dele, ela chegava a vomitar, né, de tão preso que aquelas coisas ficavam e ela não sabia lidar com aquilo. Então, o modo de colocar para fora, ela chorava muito, ela vomitava, ela tremia, ela tinha umas situações bem complicadas, né? E isso foi mais um caso, né, talvez o caso mais forte de esteticidade bruta que eu encontrei no consultório. Então é isso, a esteticidade bruta, ela aparece, ela pode ser uma ferramenta interessante, né, para o partilhante se trabalhar, pode ser um meio de viabilização de alguma coisa que habita a sua estrutura de pensamento muito boa, muito positiva, e pode ser às vezes a falta, ou pode ser um submodo equivocado, e nesse caso aí o filósofo clínico sim poderá apresentar outros submodos mais viáveis para a pessoa, ou até, evidentemente,
chegando ao assunto último, ele pode trabalhar a pessoa a ponto de que aquilo que a levava a chegar à esteticidade bruta seja resolvido, amenizado, ressignificado ou algo do tipo, e aí sim, uma vez trabalhado o assunto último, o assunto que levava a pessoa àquela situação de esteticidade bruta, a pessoa não precisa mais chegar a esse ponto. Então é isso. Qualquer dúvida podem deixar no espaço reservado para isso. Os professores responsáveis irão respondê-los assim que possível. Não deixem dúvidas para trás. Todas as dúvidas devem ser sanadas. É importante que sejam para que a compreensão e o uso dos submodos seja cada vez mais uma ferramenta à disposição de vocês. Vocês saibam usar elas da melhor maneira possível. Um grande abraço, muito obrigado por assistirem essa aula e até um próximo vídeo ou uma próxima aula.